Fala galera, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 28º e penúltimo episódio do Código de Processo Penal, Decreto-Lei número 3.689. E hoje nós vamos do artigo 734 até o artigo 779. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Capítulo 4. Da graça, do indulto, da anistia e da reabilitação. Capítulo 1. Da graça, do indulto e da anistia. Artigo 734. A graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao Presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Artigo 735. A petição de graça, acompanhada dos documentos com que o impetrante a instruir, será remetida ao Ministro da Justiça por intermédio do Conselho Penitenciário. Artigo 736. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e depois de ouvir o diretor do estabelecimento penal a que estiver recolhido o condenado, fará, em relatório, a narração do fato criminoso, examinará as provas, mencionará qualquer formalidade ou circunstância omitida na petição e exporá os antecedentes do condenado e seu procedimento depois de preso, opinando sobre o mérito do pedido. Artigo 737. Processada no Ministério da Justiça, com os documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição subirá a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Artigo 738. Concedida a graça e junta aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou penas, ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de redução ou comutação de pena. Artigo 739. O condenado poderá recusar a comutação da pena. Artigo 740. Os autos da petição de graça serão arquivados no Ministério da Justiça. Artigo 741. Se o réu for beneficiado por indulto, o juiz, de ofício a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, providenciará, de acordo com o disposto no artigo 738. Artigo 742. Concedida a anistia, após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, declarará extinta a pena. Capítulo 2. Da reabilitação. Artigo 743. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação após o decurso de 4 ou 8 anos, pelo menos conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo. Artigo 744. O requerimento será instruído com: Inciso 1. Certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior. Inciso 2. Atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido efetivamente bom comportamento. Inciso 3. Atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado. Inciso 4. Quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração. Inciso 5. Prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo. Artigo 745. O juiz poderá ordenar as diligências necessárias para a apreciação do pedido, cercando-as do sigilo possível e, antes da decisão final, ouvirá o Ministério Público. Artigo 746. Da decisão que conceder a reabilitação haverá recurso de ofício. Artigo 747. A reabilitação, depois de sentença irrecorrível, será comunicada ao Instituto de Identificação e Estatística ou Repartição Congênere.
Artigo 748. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal. Artigo 749. Indeferida a reabilitação, o condenado não poderá renovar o pedido senão após o decurso de 2 anos, salvo se o indeferimento tiver resultado de falta ou insuficiência de documentos. Artigo 750. A revogação de reabilitação, Código Penal, artigo 120, será decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público. Título 5. Da execução das medidas de segurança. Título 5. Da execução das medidas de segurança. Artigo 751. Durante a execução da pena ou durante o tempo em que a ela se furtar ao condenado, poderá ser imposta medida de segurança. C. Inciso 1. O juiz ou o tribunal, na sentença. Inciso 1. Omitir sua decretação nos casos de periculosidade presumida. A linha B. Deixar de aplicá-la ou de excluí-la expressamente. A linha C. Declarar os elementos constantes do processo insuficientes para a imposição ou exclusão da medida e ordenar indagações para verificação da periculosidade do condenado. Inciso 2. Tendo sido expressamente excluída na sentença a periculosidade do condenado, novos fatos demonstrarem ser ele perigoso. Artigo 752. Poderá ser imposta medida de segurança depois de transitar em julgado a sentença, ainda quando não iniciada a execução da pena, por motivo diverso de fuga ou ocultação do condenado. Inciso 1. No caso da letra A do inciso 1 do artigo anterior, bem como no da letra B, se tiver sido alegada periculosidade. Inciso 2. No caso da letra C do inciso 1 do mesmo artigo. Artigo 753. Ainda depois de transitar em julgado a sentença absolutória, poderá ser imposta medida de segurança enquanto não decorrido o tempo equivalente ao da duração mínima a indivíduo que a lei presuma perigoso. Artigo 754. A aplicação da medida de segurança, nos casos previstos nos artigos 751 a 752, competirá ao juiz da execução da pena e, no caso do artigo 753, ao juiz da sentença. Artigo 755. A imposição da medida de segurança, nos casos dos artigos 751 a 753, poderá ser decretada de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Parágrafo único. O diretor de estabelecimento penal, que tiver conhecimento de fatos indicativos da periculosidade do condenado a quem não tenha sido imposta medida de segurança, deverá logo comunicá-los ao juiz. Artigo 756. Nos casos do inciso 1, A e B do artigo 751 e no inciso 1 do artigo 752, poderá ser dispensada nova audiência do condenado. Artigo 757. Nos casos de inciso 1, a linha C e E, no inciso número 2 do artigo 751 e número 2 do artigo 752, o juiz, depois de proceder às diligências que julgar convenientes, ouvirá o Ministério Público e concederá ao condenado o prazo de 3 dias para alegações, devendo a prova requerida ou reputada necessária pelo juiz ser produzida dentro de 10 dias. Parágrafo 1º. O juiz nomeará defensor ao condenado que o requerer. Parágrafo 2º. Se o réu estiver foragido, o juiz procederá às diligências que julgar convenientes, concedendo o prazo de provas quando requerido pelo Ministério Público. Parágrafo 3º. Findo o prazo de provas, o juiz proferirá a sentença dentro de 3 dias. Artigo 758. A execução da medida de segurança incumbirá ao juiz da execução da sentença. Artigo 759. No caso do artigo 753, o juiz ouvirá o curador já nomeado ou quem então nomear, podendo mandar submeter o condenado a exame mental, internando-o, desde logo, em estabelecimento adequado. Artigo 760. Para verificação da periculosidade, no caso do parágrafo 3º do artigo 78 do Código Penal, observar-se-á o disposto no artigo 757, no que for aplicável. Artigo 761. Para a providência determinada no artigo 84, parágrafo 2º do Código Penal,
Se as sentenças forem proferidas por juízes diferentes, será competente o juiz que tiver sentenciado por último ou a autoridade de jurisdição prevalente, no caso do artigo 82. Artigo 782. A ordem de internação, expedida para executar-se medida de segurança detentiva, conterá: inciso 1, a qualificação do internando; inciso 2, o teor da decisão que tiver imposto a medida de segurança; inciso 3, a data em que terminará o prazo mínimo da internação. Artigo 763. Se tiver solto ou internando, expedir-se-á mandado de captura, que será cumprido por oficial de justiça ou por autoridade policial. Artigo 764. O trabalho nos estabelecimentos referidos no artigo 88, parágrafo 1º, inciso 3, do Código Penal, será educativo e remunerado, de modo que assegure ao internando meios de subsistência quando cessar a internação. Parágrafo 1º. O trabalho poderá ser praticado ao ar livre. Parágrafo 2º. Nos outros estabelecimentos, o trabalho dependerá das condições pessoais do internando. Artigo 765. A quarta parte do salário caberá ao Estado ou, no Distrito Federal e nos territórios, à União, e o restante será depositado em nome do internado ou, se este preferir, entregue à sua família. Artigo 766. A internação das mulheres será feita em estabelecimento próprio ou em sessão especial. Artigo 767. O juiz fixará as normas de conduta que serão observadas durante a liberdade vigiada. Parágrafo 1º. Serão normas obrigatórias, impostas ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada. Alínea A. Tomar a ocupação, dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. Alínea B. Não mudar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização deste. Parágrafo 2º. Poderão ser impostas ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada, entre outras obrigações, as seguintes. Alínea A. Não mudar de habitação sem aviso prévio ao juiz ou à autoridade incumbida da vigilância. Alínea B. Recolher-se cedo à habitação. Alínea C. Não trazer consigo armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender. Alínea D. Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagem, nem certas reuniões, espetáculos ou diversões públicas. Parágrafo 3º. Será entregue ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada uma caderneta, de que constarão as obrigações impostas. Artigo 768. As obrigações estabelecidas na sentença serão comunicadas à autoridade policial. Artigo 769. A vigilância será exercida discretamente, de modo que não prejudique o indivíduo a ela sujeito. Artigo 770. Mediante representação da autoridade incumbida da vigilância, a requerimento do Ministério Público ou de ofício, poderá o juiz modificar as normas fixadas ou estabelecer outras. Artigo 771. Para execução do exílio local, o juiz comunicará sua decisão à autoridade policial do lugar ou dos lugares onde o exilado está proibido de permanecer ou residir. Parágrafo 1º. O infrator da medida será conduzido à presença do juiz, que poderá mantê-lo detido até proferir decisão. Parágrafo 2º. Se for reconhecida a transgressão e imposta consequentemente, a liberdade vigiada determinará ao juiz que a autoridade policial providencie, a fim de que o infrator siga imediatamente para o lugar de residência por ele escolhido, e oficiará a autoridade policial desse lugar, observando-se o disposto no artigo 768. Artigo 772. A proibição de frequentar determinados lugares será comunicada pelo juiz à autoridade policial, que lhe dará conhecimento de qualquer transgressão. Artigo 773. A medida de fechamento de estabelecimento ou de interdição de associação será comunicada pelo juiz à autoridade policial para que a execute. Artigo 774. Nos casos do parágrafo único do artigo 83 do Código Penal, ou quando a transgressão de uma medida de segurança importar a imposição de outra, observar-se-á o disposto no artigo 757, no que for aplicável. Artigo 775. A cessação ou não da periculosidade se verificará ao fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições da pessoa que tiver sido imposta, observando-se o seguinte. Inciso 1.
o diretor de estabelecimento de internação ou autoridade policial incumbida da vigilância, até um mês antes de expirado o prazo de duração mínima da medida, se não for inferior a 1 ano, ou até 15 dias nos outros casos, remeterá ao juiz da execução minucioso relatório, que o habilite a resolver sobre a cessação ou permanência da medida. Inciso 2. Se o indivíduo estiver internado em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento, o relatório será acompanhado do laudo de exame pericial feito por 2 médicos designados por diretor do estabelecimento. Inciso 3. O diretor de estabelecimento de internação ou autoridade policial deverá, no relatório, concluir pela conveniência da revogação ou não da medida de segurança. Inciso 4. Se a medida de segurança for o exílio local ou a proibição de frequentar determinados lugares, o juiz, até um mês ou 15 dias antes de expirado o prazo mínimo de duração, ordenará as diligências necessárias para verificar se desapareceram as causas de aplicação da medida. Inciso 5. Junto aos autos ou relatório, ou realizadas as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou defensor, no prazo de 3 dias para cada um. Inciso 6. O juiz nomeará curador ou defensor ao interessado que o não tiver. Inciso 7. O juiz, de ofício a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda que já expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Inciso 8. Ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o número anterior, o juiz proferirá a sua decisão no prazo de 3 dias. Artigo 776. Nos exames sucessivos a que se referem o parágrafo 1º, inciso 2 e parágrafo 2º do artigo 81 do Código Penal, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo anterior. Artigo 777. Em qualquer tempo, ainda durante o prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o tribunal, câmara ou turma, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, seu defensor ou curador, ordenar o exame para verificação da cessação da periculosidade. Parágrafo 1º. Designado o relator e ouvido o procurador-geral, se a medida não tiver sido por ele requerida, o pedido será julgado na primeira sessão. Parágrafo 2º. Deferido o pedido, a decisão será imediatamente comunicada ao juiz, que requisitará, marcando o prazo, o relatório e o exame a que se referem os incisos 1 e 2 do artigo 775, ou ordenará as diligências mencionadas no inciso 4 do mesmo artigo, prosseguindo de acordo com o disposto nos outros incisos do citado artigo. Artigo 778. Transitando em julgado a sentença de revogação, o juiz expedirá ordem para a desinternação, quando se tratar de medida detentiva, ou para que cesse a vigilância ou a proibição nos outros casos. Artigo 779. O confisco dos instrumentos e produtos do crime, no caso previsto no artigo 100 do Código Penal, será decretado no despacho de arquivamento do inquérito, na sentença de impronúncia ou na sentença absolutória. Galera, é isso aí. Esse foi o 28º episódio do Decreto-Lei número 3.689, o Código de Processo Penal. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima. Um forte abraço e tchau!